Amém. Vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 3, e verso 18 em diante. Amém. Diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez, pelo pecado, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, e esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Amém. Senhor Jesus, nós estamos agradecidos por esta noite abençoada, que temos sentido já a presença do Senhor por meio dos louvores. Sei que está uma noite chuvosa ali fora, mas isso não impediu, Senhor, os teus filhos de estarem aqui para receberem a bênção da tua palavra que nessa noite o Senhor tem para repartir conosco. Sei que os irmãos que estão pela internet também, Senhor, por esta via que o Senhor tem providenciado, possam eles também serem abençoados de uma forma muito especial. Esta é minha oração e meu agradecimento, no nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos? Amém. Amém. Damos boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes. Amém. Damos boas-vindas ao nosso irmão ali que está acompanhando nosso irmão Valmor, né? Que o irmão seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique à vontade. Amém. Bom, irmãos, eu estava meditando algum assunto hoje durante o dia, mas são assuntos que nós já temos falado aqui em algumas outras ocasiões. Eu já falei alguns em outros cultos, em outros lugares, e eu quero expressar para os irmãos que está no meu coração. E se porventura eu não conseguir falar tudo, que eu quero fazer a oração final aqui com os irmãos, se eu não conseguir falar tudo o que Deus tem me colocado, nós continuamos na quarta-feira que vem, né? Também vamos aproveitar os tempos, né? Nós temos o culto de domingo, os ensinamentos de domingo. Então, nas quarta-feiras também, se Deus nos der algum tema que a gente puder seguir, do início ao fim, vai ser uma bênção para nós, né? Bom, em primeiro lugar, assim, eu quero dizer para os irmãos, amém, que Deus tem um padrão de fazer as coisas e Deus não muda esse padrão, né? Amém. Deus sempre, quando tem algo para fazer, primeiro Ele revela esse segredo aos seus servos, os profetas, né? Amém. Isso nós já sabemos de cor, né? Que Deus sempre revela aos seus profetas. E a gente também sabe que a vida de um profeta sempre ele é um tipo para o povo, né? Sempre Deus, quando tenta revelar alguma coisa para o seu povo, sempre Deus pega a vida de um profeta e coloca a vida daquele profeta como um modelo, um exemplo, né? Para as pessoas. Eu sei que os irmãos aqui que leem a Bíblia vão lembrar disso, né? Que uma vez Israel estava tão fora de posição, estavam tão rebeldes, que Deus queria trazer então assim uma correção para Israel. E os irmãos estão lembrados que Deus tomou a vida de Ezequiel como exemplo, né? Não sei quem leu essa parte, que Deus disse para o Ezequiel que ele deveria pegar uma navalha, passar sobre a sua cabeça, rapar a sua cabeça e rapar a sua barba. Quem é que já leu essa escritura de Ezequiel? Ninguém leu. Olha, pega o livro de Ezequiel ali, tá? Acho que no início ali, que Deus diz assim: toma navalha, filho do homem, toma uma navalha, passa sobre a tua cabeça, passa sobre a tua barba. Até tem algumas igrejas que fizeram doutrina disso, né? Disseram que o homem não podia usar barba, mas na verdade não é isso, né? Na verdade é que naqueles dias, para um homem, era desonroso ele tirar a barba, né? Os irmãos lembram que quando aquele exército dos filisteus tomaram alguns valentes de Davi, eles raparam a barba deles e mandaram eles com a barba raspada.
Aí o Davi teve que esconder eles por alguns dias até que a barba crescesse, porque para o homem naquele dia era desonroso. Então Deus queria mostrar para Israel que também Deus ia tirar a honra deles, né? Então Deus disse, pega uma navalha, passa sobre a tua cabeça. Ele era sacerdote também, e o sacerdote não podia passar navalha na cabeça. Então, como sinal de desonra, ele rapou a sua cabeça, rapou a sua barba. Teve que cozer a sua comida, era para ser sob esterco de animal, de pessoa. Aí ele orou, pediu misericórdia, e Deus que ele podia então fazer sobre as fezes de animais, né? E dormir durante 365 dias apenas de um lado, não podia se virar para outro lado. Então ele teria que passar tipo um flagelo para Deus mostrar o que Deus faria com Israel também pela desobediência. Então a gente sabe que sempre a vida de um profeta é um exemplo para o povo, né? Então no assunto que eu quero falar nessa noite, ou pelo menos iniciar, e se Deus assim permitir, se eu não terminar hoje, a gente continua outra ocasião. Deus tinha que mostrar duas coisas para nós, muito importante, para todos, importante, e Deus tomou a vida desse profeta como um modelo para nós. Então, o primeiro tipo que Deus mostrou, a primeira parte que Deus mostra para o profeta, todos os irmãos que estão familiarizados, quando o irmão Brana tinha mais ou menos, ali pelos 14 anos de idade, o irmão Brana estava caçando com o seu primo, e o primo dele, por acidente, deu um tiro, disparou no irmão Brana, e aquelas balas entraram nas pernas do irmão Brana, com pedaços das suas roupas. E aquilo causou uma alergia nele muito grande, uma intoxicação, e o médico achava que tinha que amputar suas pernas. Então eu me lembro que o irmão Brana, ele diz assim, se vocês vão cortar aqui, por favor, corte aqui, referindo-se ao coração, né? Porque ele não desejava viver sem as suas pernas. E aí os médicos fizeram o que puderam, naquele tempo não tinha penicilina, não tinha anestesia, tiveram que dar éter para ele cheirar, para que ele pudesse dormir. Os irmãos sabem que o éter só faz a pessoa dormir, mas não tira a dor, né? Então a pessoa está dormindo e está sentindo todas as dores de uma operação, né? Daqui a pouco a pessoa vai acordar, eles têm que botar o éter de novo. Então naqueles dias era difícil uma operação para a pessoa, né? E o irmão Brana estava deitado na cama, perdeu muito sangue, estava fraco, né? Já vinha de uma família pobre, já a alimentação já não era muito forte, então já era fraco por natureza, né? E perdeu tanto sangue. E um certo horário da madrugada ele se acordou e ele colocou a mão ali no leito ali onde ele estava, e daqui a pouco ele sentiu que estava cheio de sangue, né? E ele tentou chamar enfermeiras, as enfermeiras vieram com toalha, daqui um pouquinho aquela fraqueza foi tomando conta dele, daqui a pouco ele se apagou e sentiu que começou a cair. Ele foi caindo naquela escuridão. Ele disse que era aquela escuridão que quase que não tinha fim. De tanto que ele caiu, até que ele chegou no seu destino, ali onde ele tinha que chegar. A gente sabe que o lugar que o profeta teve, foi no Hades, né? Ou nós podemos chamar da quinta dimensão, ou inferno, que é a palavra mais falada, né? Ele chegou naquele lugar, ou na região dos perdidos, seria a palavra mais exata. A região para onde vão os perdidos, para aqueles que partem sem o sangue de Jesus Cristo. Bom, quando ele chegou ali, ele percebeu que algumas mulheres vieram ali ao seu encontro. E naqueles dias lá, nessa época, nos Estados Unidos, as mulheres costumavam usar aquele tipo de penteado, que elas botavam o cabelo para trás e faziam um volume grande, né? Ficava com a cabeça grande, assim, aquele volume que as mulheres usavam, né? E elas estavam todas naquele estilo, assim, com a cabeça grande, assim, por causa do cabelo. E irmão Brana, na época, não conhecia bem a maquiagem, e viu que elas estavam com esse, não sei como é que se chama esse azul que eles passam, que as mulheres passam nos olhos, parece que é sombra, alguma coisa assim, sombra, né?
E o lápis preto, né? Que depois que elas passam aqui o lápis preto, elas dão uma puxadinha para cá, assim, não fazem isso. Então era mais ou menos assim que elas estavam ali naquela região dos perdidos. E quando o profeta diz que viu elas, naquele momento ele pensou que elas estavam naquele estado assim, com os olhos daquela maneira, porque elas estavam tipo de uma gangrena por estar no inferno. E ele disse assim que elas vieram ao encontro dele porque ele era um recém-chegado. Foram ver ali quem é que estava chegando. E até para que os irmãos tenham consciência, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. As pessoas que vão para este lugar, para a região dos perdidos, ou as pessoas que vão para a presença de Deus na sexta dimensão, as pessoas estão conscientes do que está acontecendo. Ninguém pensa que a pessoa vai para lá ou para lá, como se fosse dormir um sono, como a igreja adventista ensina, o sono da alma. Não é assim. Tanto que nós temos uma escritura que fala a respeito do rico e do Lázaro, que o rico estava no Hades, nessa região dos perdidos, e estava lá o Lázaro, no seio de Abraão, e eles tiveram um diálogo. E eles iam, e o rico sabia perfeitamente onde ele estava, sabia que tinha família, sabia que tinha irmão, se preocupou, não queria que seus irmãos fossem para ali. Então aquelas pessoas são conscientes do que está acontecendo. Quando o irmão Branham chegou, ele dizia assim, eu era um recém-chegado. E elas foram em encontro do profeta. Elas foram em encontro do profeta, talvez para saber como é que estava aqui na terra, como é que estava a situação. Eles estão lá em tormento, eles querem saber alguma coisa. Talvez esteja lá ainda com esperança de poder sair. Estão naquela região ali com esperança. Talvez daqui a pouquinho eles saiam daquela situação. Infelizmente a gente sabe que os que foram para lá não tem volta, não tem misericórdia, Os que estão lá. Aí o profeta disse assim, numa outra mensagem, quando ele está relatando, diz assim, o interessante é que a coisa que eu mais vi lá foram mulheres e ministros. Foi a classe de pessoas que ele mais viu na região dos perdidos. Tinha muitas mulheres, tinha homem também, mas tinha mais mulheres e muitos ministros estavam lá. A gente sabe por quê, irmãos? O ministro é que faz o povo errar, então vão ser aqueles que são mais julgados, são mais cobrados. Não é verdade? Amém? Parte do povo que são enganados, eles até recebem oportunidades, de uma certa forma ou outra. Mas geralmente os líderes que ensinam o povo a errar, a tropeçar, esses dificilmente têm volta, Então Deus ajude aqueles que ministram a palavra, que seja sempre honesto com o povo, Amém? Então ele chegou, ele era um recém-chegado, então ele disse assim, eu procurei meu papai não estava ali. Procurei minha mamãe não estava ali. Procurei flores, não havia flores ali. E eu procurei Deus não estava ali. Então eu chorei e disse, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu prometo ser um bom menino. Então naquele momento o profeta retorna outra vez e ele está lá no seu leito. Bom, o tempo passou, o profeta então tomou sua posição, tornou-se um pregador do evangelho. Depois de muito tempo, o profeta teve a segunda experiência, que nós já temos contado aqui para os irmãos diversas vezes, você também já tem lido. Quando o profeta está deitado na sua cama, pensando que o tempo tinha passado e ele não tinha feito nada ainda para o Senhor Jesus Cristo, ele diz, Billy, você já está com 50 e poucos anos, não tem feito nada para o Senhor. Até que aquela voz disse para ele assim, simplesmente siga em frente. Segue em frente. E logo Deus disse para ele assim, você gostaria de ver além da cortina do tempo? E o profeta disse que desejava ver além da cortina do tempo. Então, quando o profeta disse que desejava ver além da cortina do tempo, ele estava deitado na sua cama, o verdadeiro William Branham, que estava ali dentro, que esse aqui de fora não é o verdadeiro, esse aqui a gente sabe que é uma capa, irmãos? É uma veste. O verdadeiro nosso é o que está aqui dentro, Que a gente dá pouca atenção, cuida pouco às vezes, A gente cuida muito desse aqui de fora, o perecível, o que passa, E o de dentro, que é para a gente dar, às vezes, a devida atenção, a gente às vezes falha em alimentar ele com oração, com a palavra, com louvores. A gente sabe que é assim.
Então, esse verdadeiro sai daqui de dentro e logo que ele sai, ele entra naquela teofania, naquele corpo teofânico. Quando o profeta entrou naquele corpo teofânico, ele disse que olhou para trás e podia ver o seu corpo deitado. Então é outra particularidade que a gente não pode mais se esquecer, né? Os jovens, os novinhos aqui que guardam bem isso na mente, nunca mais esquecer disso, que o céu não é algo que está distante de nós, que Deus está lá em cima, longe. Que na verdade tudo está próximo. Amém. Tanto a região dos perdidos está próximo, quanto a região dos salvos está tudo próximo de nós. Estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, tudo está aqui bem próximo. Ele podia olhar para trás e ver seu corpo. E quando ele viu o corpo dele, interessante, né? Ele pensou assim, eu vou ter que voltar para aquilo de novo? Por quê, irmãos? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós damos tanta importância nesta vida que nós vivemos, porque é a única vida que tu conhece. Essa é a vida que tu conhece. Como é a única vida que tu conhece, então nós damos um valor para isso aqui. Mas se Deus te desse a oportunidade de tu sair um pouquinho desse corpo e entrar naquela teofania, naquele corpo espiritual que está ali preparado para nós, que nem é ainda o corpo perfeito da ressurreição, o corpo glorificado, é apenas um corpo temporário. Mas se você conseguisse entrar um pouquinho ali, irmão, tu ia perceber que esta vida que tu vive aqui não vale nada. É verdade. E o profeta disse assim, que quando pega nossas químicas do nosso corpo, os 16 elementos, diz que dá uma colher de um pouquinho de cada química, que nós valemos em dólar 18 centavos. Que valor que tem a matéria, né? Jesus Cristo não morreu para resgatar a nossa matéria, ele morreu para resgatar a nossa alma, né? Porque a matéria não vale nada. Quando o profeta olhou, ele ficou até decepcionado que ele teria que voltar. Aí eu dei um exemplo para os irmãos no culto de alvorada, disse assim, irmãos, nós não cremos reencarnação de maneira nenhuma, mas só fazendo um tipo. Eu disse assim, imagina você, se numa outra encarnação, que não existe encarnação, é só um tipo, eu repito isso porque alguém pode pegar as palavras da gente e depois dizer, o pastor Davi está ensinando reencarnação, então por isso que eu estou repetindo isso, né? Então, se numa outra vida, tu descobrisse que tu foi um porco, que é um dos animais mais baixos que existe, enquanto o porco está naquela vida, é tudo o que ele conhece, e ele ama ser um porco, ele gosta de estar na lama, ele gosta do chiqueiro, ele gosta da lavagem que dá para ele, aquilo faz bem para ele, aquilo é ótimo, ele tem prazer de ser porco. Daqui a um pouquinho, aquele porco sai do estágio de porco e torna-se um ser humano. Aí eu pergunto, será que uma pessoa, depois de saber que foi um porco, e agora ele está no topo, que ele é um ser humano, mais próximo de Deus, a imagem e semelhança de Deus, será que se você perguntasse para essa pessoa, vem cá, tu gostaria de voltar a ser um porco de novo? Irmão, a pessoa nunca mais desejaria voltar a ser um porco de novo. Bom, pense nisso. Multiplique isto por 1 milhão e você entende por que o profeta não desejava mais voltar para aquela carcaça de novo. Não queria mais voltar. É uma diferença muito grande esta vida que nós vivemos para aquela vida que está preparada para nós ali, viu, irmãos? É muito diferente. Nós caminhamos por fé. Nós não vemos isso, tem que ser por fé. Mas se Deus permitisse nós ver, irmão, a nossa vida seria diferente. Tu viveria aqui só vivendo, só esperando a hora de partir. Os prazeres dessa vida acabaria para ti. Essa correria toda, esse desejo de aqui ser melhor, isso passaria. Nós não entramos lá, não tivemos lá, mas Deus nos deu o privilégio de conhecermos essa mensagem e termos um testemunho de alguém que foi e diz, olha, irmãos, é muito maravilhoso. Eu estive nas duas regiões e vou dizer para vocês, é do absurdo ao maravilhoso. São duas extremas muito distantes uma da outra. Amém. Vocês estão felizes? Amém.
eu quero ler aqui, eu vou iniciar lendo um parágrafo aqui para os irmãos, e como eu disse, né, eu vou chegar no horário, eu vou parar, eu não vou segurar vocês muito tempo, depois, Deus assim permitir, na próxima quarta nós damos a continuação. O profeta, na mensagem Obra-Prima, ele fala assim, também já li esse parágrafo outras vezes aqui para vocês, ele diz assim, no parágrafo 11, então, nós vemos que estamos aqui em uma forma negativa. Esta vida que a gente vive aqui é uma forma negativa. Irmãos, vamos combinar. Nós somos uma negação. Por isso que o Paulo diz assim, ó, em mim não habita bem nenhum. Se não é a graça e a misericórdia de Deus ter nos alcançado, hoje nós estaríamos praticando todo tipo de pecado como qualquer pessoa. Nós não estamos aqui porque somos bonzinhos. Nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. Porque o ser humano em si é uma tremenda negação. Então, somos aqui uma forma negativa. E desde que haja um negativo, tem que haver um positivo. É nesse ponto que eu quero que os irmãos... é o assunto que eu quero falar nesse ponto aqui. Desde que haja um negativo, tem que ter o positivo. Eu sempre faço a comparação, né? Então tem aqui a sombra. Deixa eu ver se aqui está melhor aqui a sombra. Ali está a sombra do livro, ali atrás, ali. Não existiria sombra sem ter aqui o material, né? A substância. Tem que ter o positivo para aparecer o negativo. Esse é o ponto que eu quero que os irmãos prestem atenção. Se temos um negativo, é porque tem um positivo que reflete isso. Amém. E nós temos que saber onde é que está o positivo. Temos que saber onde é que esse positivo está. Ele diz assim, e desde que haja um negativo, tem que haver um positivo. Não pode haver um negativo sem o positivo, é impossível. Não se faz sombra sem a substância, sem a matéria. Porque é pelo positivo que se faz o negativo. Como você tem a foto negativa de um objeto, tem que haver um objeto em algum lugar, ou isto, para atingir a luz atinge aquela lente, ou ali não haveria nenhum negativo. Então, quando vemos que essa nossa vida aqui é um negativo e sabemos que estamos na imagem de alguma vida em algum lugar. Então, algum lugar, Valmor, tem uma verdadeira vida tua. Esse aí sentado é o negativo. Em algum lugar está teu positivo. Amém? Vocês compreendem isso? Nathanael, está sentadinho aí, que é o negativo. E em algum lugar está teu positivo. Eu estou aqui no púlpito pregando, está aqui meu negativo, em algum lugar tem que estar meu positivo. Vocês estão felizes? Amém. Ele diz assim, então quando vemos que a nossa vida aqui é o negativo, sabemos que estamos na imagem de alguma vida em algum lugar. Então sabemos que há um positivo em alguma parte, que a luz tem atingido. E isto reflete algo aqui na terra, e somos somente aquele reflexo. O objeto verdadeiro está em alguma parte. Se isto não é assim, eu sou o pior homem enganador do mundo. Eu gastei a minha vida em vão, mas eu sei, além das sombras de dúvida, que isto ali é, e é isto, por isso que nós estamos aqui. Então o profeta deu toda essa explicação aqui. Se estamos aqui nesta forma negativa, é porque em algum lugar nós temos o nosso positivo que reflete e faz com que nós estejamos aqui. Agora deixa eu dar uma paradinha aqui. As horas estão passando meio rapidinho, mas eu quero chegar apenas num ponto, então, se eu não conseguir falar todo. Vamos lá. Nós temos falado incessantemente sobre teofania, e até hoje no grupo eu coloquei alguns parágrafos para os irmãos, que eu quero falar sobre esse assunto também no grupo, que eu sei que tem ajudado bastante os irmãos ali. E então eu tenho dito para os irmãos ali que
para todos, né? Que eu sou talvez um dos pastores que mais discorda com quase todos no assunto de teofania. Até hoje não encontrei nenhum pastor que mais ou menos fala como eu. Cada um fala de uma maneira diferente. Bom, tem um grupo de pastores que eu conheço que pregam assim, que a teofania nossa, ela só aparece quando nós partimos. Quando você parte, então a tua teofania aparece. Você partiu, quando esse corpo terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um tabernáculo, não feito por mãos, mas eterno no céu. Saímos desse corpo e aparece a teofania e nós entramos lá. Então tem essa linha de pensamento, essa extrema sobre teofania. Nós temos um outro grupo de pastores que pregam uma outra extrema sobre teofania. E a outra extrema sobre teofania que é pregado, eles pregam assim, que lá antes da fundação do mundo, já todas as nossas teofanias estavam na presença de Deus lá. E até tem um hino que o pessoal canta, né? Já estávamos com ele no céu antes do sol existir. Quando precisou guerrear, ao seu lado decidimos ficar, nós era visto e amado por anjos, nossas teofanias. Então nós temos essa extrema, todas as teofanias existentes antes da fundação do mundo, e temos a outra extrema, as teofanias só aparecem quando nós partimos. Bem, quando nós lemos a mensagem do profeta, eu vou dizer isso para os irmãos, e talvez a semana que vem eu leia alguns parágrafos aqui para os irmãos, para isso aqui ficar claro. Primeiro assim, antes de o profeta pregar os 7 selos, o irmão Brana tinha um pensamento a respeito de teofania. E ele falava, Deus fez de nós uma representação antecipada, perguntas e respostas sobre Gênesis, perguntas e respostas sobre Hebreus, mensagem de Hebreus. Ele falou muitos assuntos sobre teofania e dava a entender para nós, naquelas mensagens, que realmente antes da fundação do mundo éramos todos teofania. Mas se os irmãos observar, depois que o profeta pregou os 7 selos, o profeta tomou um rumo diferente no assunto de teofania. Tomou um rumo diferente. E nós temos a mensagem perguntas e respostas, é a número 9, eu não vou ler aqui, só para a gente ganhar tempo, só vou citar para os irmãos onde é que está o parágrafo, depois se alguém quiser ler, a número 9, aqui no parágrafo 163, nós temos a pergunta número 13, né? A pergunta número 13 fizeram assim por irmão Brana. Alguém estava falando sobre antes da fundação do mundo, escrito no livro do Davi do Cordeiro. Aí ele diz assim, éramos todos espíritos então? E o profeta disse, não éramos nada então. Nós estávamos na mente de Deus, éramos pensamentos. Né? Então o profeta aqui diz que, quando perguntaram para ele se nós éramos todos espíritos eternos lá adorando a Deus, ele disse que não, que nós éramos pensamentos. Bom, quando o irmão Branco está pregando as eras da igreja, que os irmãos sabem que essa mensagem aqui, o livro das eras, esta mensagem, ela foi liberada em 1965. E o profeta disse que aqui tinha todo ponto de doutrinas do seu ministério. E quando os irmãos completaram, ele pegou esse livro e disse assim, uma pessoa pode ser salvo só com esse livro. Aqui tem todos os pontos de doutrinas. E aqui o irmão Brana corrigiu um ponto que ele sempre dizia assim, os irmãos que lê mensagem, eu sei que a irmã Gira lê mensagem, a Dair, o irmão Manuel lá na porta, eu sei que os irmãos lê mensagem, o irmão Antônio leu muita mensagem. Vocês lembram que o profeta sempre pregava assim, novo nascimento é uma coisa e batismo com o Espírito Santo é outra. Lembra que o profeta estava assim? Ele diz assim, você nasce de novo e quando você recebe o Espírito Santo, você recebe poder sobre aquele novo nascimento. Ele ensinava assim e passou um tempo ensinando assim. E claro que para os dias dele não estava errado, porque o irmão Brano estava entre os pentecostal e o novo nascimento pentecostal era assim. Eles recebiam aquele novo nascimento da forma pentecostal, que era a restauração dos dons, e depois recebiam o batismo do Espírito Santo, poder sobre aquele novo nascimento. Mas quando o profeta trouxe a mensagem, os selos que vêm para abrir o nosso entendimento, para renovar o nosso entendimento e trazer o verdadeiro novo nascimento para a noiva,
Aí, quando chega aqui no livro das eras, eu acho que na era de Efésios, ele diz assim, ó: quando você recebe o Espírito Santo, você tem nascido de novo. Isso de dizer que você tem que nascer de novo e depois receber o Espírito Santo para ter poder sobre o novo nascimento, isto é uma doutrina pentecostal. Ele corrigiu? É que nós temos que seguir aos rastros do profeta, né? Se o profeta está corrigindo, vamos corrigir junto. E se isso é uma doutrina pentecostal, não era a doutrina da mensagem. Ele mostrou para nós que essa mensagem traz uma mudança de entendimento e isso traz o verdadeiro novo nascimento, que é o selo do Espírito Santo, que se torna-se a mesma coisa. Então a gente vê que ele corrige. E quando ele está pregando aqui, ele começa a falar: amei a Jacó, aborreci Esaú. Está na mensagem, já era de Esmirna. Antes mesmo que os dois nascessem, Deus amou um e aborreceu o outro. Estávamos com ele antes da fundação do mundo. E está falando sobre isso. Daqui um pouquinho ele deu uma parada e disse assim: antes de encerrar, eu vou colocar algo em ordem aqui. Que alguém pode pensar que eu creio na pré-existência da alma. Ele disse: eu não creio na pré-existência da alma, tanto quanto eu não creio em reencarnação e transmigração da alma. Nós éramos todos pensamento e estávamos todos na mente de Deus. Então, como é que nós estávamos com ele antes da fundação do mundo? Não numa forma teofânica, irmão Adão, irmão Antônio. Nós estávamos de uma forma na mente de Deus. É o que o profeta sempre ensinou. Nós éramos pensamentos eternos de Deus. Olha, quando nós lemos a era de Esmirna, que o profeta está explicando isso, fica muito claro. Éramos pensamentos eternos. É claro que a mente de Deus não é como a mente do homem. A mente de Deus tem substância, ela é real, ela é verdadeira. Fazemos parte do Espírito de Deus, mas não manifestado como teofania. Estamos aqui na parte de trás da mente de Deus, como pensamento. Um ponto importante, que a gente não pode esquecer desse ponto. Qualquer pessoa, qualquer ministro, até a criança mais simples, se você perguntar para ele, quem é o primeiro homem da criação? Todos vão dizer a mesma coisa: foi Adão. Como é que Adão foi criado? Uma forma teofânica. Não foi assim? Não, Deus não criou ele teofania primeiro e depois colocou ele no corpo? Se Adão é o primeiro da escala da raça humana, não poderia ter outras teofanias antes dele. Se tivesse todas as teofanias antes de Adão, Adão seria o último, não seria o primeiro. Viu, irmãos, como a gente tem que colocar a palavra no lugar certo, senão nós vamos ter uma vaca passando na árvore e um homem pescando no deserto. Bom, então quando é que a nossa teofania realmente ela entra em cena? Quando é que ela é manifestada? E eu li para os irmãos aqui duas mensagens, perguntas e respostas número 4 e a mensagem quem é esse Melquisedeque. Nessas duas mensagens o profeta fala a mesma coisa. Ele disse assim, que quando nós estamos aqui na terra, no processo do novo nascimento, Deus está preparando aquele corpinho espiritual para nós. E quando você nasce de novo aqui na terra, aquele corpo está preparado para você. Por isso que depois de nascer de novo não tem mais como tu te perder, porque a partir desse momento, irmã Gera, você tem uma representação no céu. Não tem mais como um nascido de novo ir para o inferno. Impossível. Tua representação já está ali. Você compreende isso? Amém. Glória a Deus. Eu vou colocar isso aqui rapidinho para os irmãos aqui. Só quero mostrar aqui um exemplo para os irmãos aqui. É rapidinho aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui mais ou menos isso aqui assim, ó. Nós temos aqui a sexta dimensão, né? A sexta dimensão, que é o mundo de cima. Aqui nós temos o mundo de cima e temos o homem aqui.
Quando isso acontece, que esse homem aqui, desta parte aqui onde nós estamos, ele nasce de novo, ele passa a ter uma influência aqui de cima. A luz bate nele, glória a Deus, como eu gosto disso. A luz bate nele, ele como positivo, reflete a sombra aqui na terra. Os irmãos compreendem isso, né, irmãos? Eu me esqueci aqui do fone, eu me empolgo um pouquinho. Eu tinha medo desse fone por causa disso, né? Eu me movo muito. E só arrumar aqui, que tá bom. Deus me ajude, né? A ser menos empolgado, né? Amém. Bate aqui e reflete aqui na terra. Quando isso acontece, irmão, se cumpre a oração de Jesus. Que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Vocês viram aqui, nós estávamos cantando, eu estava me alegrando ali, tocando cavaquinho. Eu olhei para os irmãos, eu vi os irmãos se alegrando. Por que você está aqui quarta-feira chuvosa? Adorando a Deus, cantando, expressando teu louvor? Porque em algum lugar, irmão, o teu verdadeiro está louvando a Deus. Glória a Deus, em algum lugar o teu positivo está lá, adorando noite e dia, reflete. Mesba, hoje está tão chuvoso, não vou no culto. Quando está aqui sentadinho, o que te trouxe? A luz refletiu no teu positivo e faz com que o negativo haja aqui na terra exatamente como no céu. Por isso que isso acontece, irmão, depois que tu nasce de novo. Antes de nascer de novo é aquela batalha. Não tem alguma coisa que te representa ainda. Tu é filho de Deus, mas está lá no mundo, tu peca, tu fuma, tu bebe, tu adultera, tu mente, tu rouba. Por que tu não é impedido de fazer isso? Porque a tua teofania não foi expressa ainda. No momento que tu nasceu de novo, ela é expressa, pronto, acabam essas coisas. Por que tu não vai ligar um funk dentro da tua casa? Porque a tua teofania não está lá no céu escutando funk. Tua teofania está lá adorando a Deus com hinos de adorações e louvores. Amém, Jesus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai refletir exatamente o que está acontecendo lá. Só 5 minutinhos nós vamos orar. Eu tenho que falar dessa outra parte aqui. Bom, nós temos aqui agora o mundo de baixo, né? De baixo, que é a quinta dimensão. A região dos perdidos, quinta dimensão, mundo de baixo. Quando é que quando é que as pessoas aí começam a ter influência aqui de baixo? Eu vou dizer para vocês o que acontece. Existe um tempo que esse homem aqui do meio, ele não tem influência nem de cima e nem de baixo. Ele vive a vida humana, a vida de pecado que ele nasceu. Ele não está tendo influência nem daqui e nem daqui. Ele simplesmente vive a vida mundana porque ele nasceu em pecado e seu corpo é pecador para começar. Tá bom assim? Estou entendendo? Quando é que ele passa a ter influência daqui? Aqui é difícil, irmãos. Essa parte aqui é bom prestar atenção, porque isso aqui é sério. A pessoa ouve a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, é selado com o Espírito Santo, nasce de novo. A sua teofania manifestada no céu. O profeta disse. A pessoa aqui na terra ouve a palavra, ouve a palavra, ouve a palavra, ouve a palavra, rejeita, não, 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 não. Ou até se torna religioso, mas não quer saber da verdade. Quer se enfiar dentro de uma denominação, quer estar bem em um igrejão grande e bonito, quer ter popularidade, todas as coisas que acontecem. E Deus vai divertindo, vai divertindo, vai divertindo, vai divertindo. Chega uma hora que ele vai ter a última oportunidade dele. Porque ao perguntar para o irmão Brano assim, irmão Brano, por que vocês estão sempre falando do rapto? Porque um dia vai acontecer. Tá, mas faz tempo que vocês falam e nunca acontece. Desde nós vamos continuar falando, porque vai chegar o dia que nós vamos falar pela última vez. E chega uma hora, irmão, que essas coisas são assim. Chega uma hora que essa pessoa, ele vai ouvir a advertência de Deus
pela última vez. Deus não vai mais falar com ele. Deus fala com o homem através da sua alma. Deus não fala com nós audível, ele fala com nós através da nossa alma. Chega uma hora que aquela alma que está ali com uma campainha, que chama atenção, que fala, vai falar a última vez. Quando a alma falar pela última vez, ele atravessa a linha entre a misericórdia e o juízo. Quando ele atravessa para o outro lado, entre a misericórdia e o juízo, ele não vai ter mais desejo no coração de mais nada das coisas da parte de Deus. Quando isso acontece, o profeta diz na mensagem, som incerto, a alma se separa dele, ela morre. Não que ela morre de ser aniquilada, é porque ela está separada. Morte significa separação. E quando ela morre e se separa, para onde é que ela vai? Ela vai para prisões eternas. Terrível isso, né? Por isso que o profeta, quando foi lá, o que ele pregou? Almas em prisão agora. Almas encarceradas hoje. O título é o mesmo, só mudou a tradução. Não foi isso que o profeta pregou? Aí o que ele mostrou? Que depois de 40 anos, irmão Manuel, aquelas mulheres que ele viu lá no inferno, ele viu elas subindo a escada rolante, fazendo o mesmo som fúnebre que elas fizeram lá. Que coisa triste. Fazendo compra, vivendo tranquila, comendo, bebendo, dormindo, se divertindo, e a alma delas já estava aprisionada no inferno. Não tem mais o que possa fazer. Não é triste isso? E quando isso acontece, irmão, a pessoa passa a receber influência daqui de baixo. E a gente sabe que isso é tão verdade, irmão, quanto as lâmpadas que estão acesas aqui, amém? Como nós somos reais aqui, você vê as coisas que acontecem no mundo, todo tipo de absurdo, todo tipo de acontecimento. Aí você fica pensando, como é que eles têm coragem de fazer isso? Irmãos, eles têm coragem de fazer isso porque a influência deles é do inferno. Essa é a razão que uma mãe esses dias pegou, matou o próprio filho porque estava atrapalhando o relacionamento dela com o namorado. Será que isso vem daqui de cima? Claro que não, irmãos. Ela fez isso porque influência do inferno. Eles refletem que o inferno é isso aí: matar, roubar e destruir. Assim como os filhos de Deus nascidos de novo fazem a vontade de Deus aqui na terra como é no céu, esses aqui que passaram diante da misericórdia, eles agem aqui na terra como é no inferno. A hora passou ali, que pena, e passa rápido mesmo quando a gente entra nesses assuntos, né? Só vou ler um parágrafo aqui, nós vamos orar, tá? Nosso culto de oração. Quero orar pelo menos esses 10 minutinhos final com os irmãos. Vamos lá, deixa só ler isso aqui, o profeta falando para nós. Olha, irmãos, que importante isso aqui, irmãos. Perguntas e respostas aqui no livro Ordem, Conduta e Doutrina, na página 93, parágrafo 37. O profeta diz assim: como sempre eu tenho dito, eu creio que este momento, esta igreja está passando aqui vida de seres mortal, e cada um deles estão esta grande conglomeração de culpabilidade e de escuridão e de sombras. São seres mortais que vivem aqui. Agora, ou estão influenciados desta maneira, ou estão influenciados de outra maneira. Você não pode estar aqui sendo um pecador ou santo sem ser influenciado pelo mundo de baixo
ou pelo mundo de cima? Está aqui. Perguntas e resposta, Ordem, Conduta e Doutrina, página 93, parágrafo 37. Você não pode ser pecador ou santo sem ser influenciado pelo mundo de baixo ou pelo mundo de cima, exatamente como eu fiz aqui no quadro. Se você é santo aqui embaixo, porque o mundo de cima te influencia a ser santo. Se você é pecador, porque o mundo de baixo te influencia a ser pecador. Se você está influenciado aqui pelo mundo de cima, você é de cima, amém. Seu corpo celestial está esperando ali em cima. Glória a Deus. O profeta está falando aqui. Se você é influenciado pelo de cima, seu corpo celestial está esperando ali em cima. Porém, se você é pecador, hipócrita, indiferente, seu corpo celestial estará aqui. Não importa o quanto você pense que você esteja ali em cima, porque o fruto que você dá diante das pessoas prova de onde é você. Assim que você é aqui, o que é você em outra parte? Poxa, que tremendo isso aí, né? Que pena que não é um culto de domingo para a gente se estender nesse assunto, né? A vida que você vive aqui está refletindo a herança que você recebeu quando você se vai daqui. Entendem vocês isso? Amém. Hoje neste momento estamos glorificando na presença de Deus, nós crentes nascidos outra vez. Esses tabernáculos terrenos que se fizeram, temos um da parte de Deus. Glória a Deus, profeta. Vamos, os irmãos querem se ajoelhar por um momentinho, irmãos, para nós fazermos apenas a hora passou rápido, apenas 5 minutos de oração, para nós encerrarmos no horário que nós temos nos programados, né? As irmãs que estão com os bebês podem ficar sentadinha, orarem sentadinhos, não tem problema. Irmão Valmor, se o irmão quiser virar sua cadeirinha para frente, correto é a gente sempre orar isso de frente para o altar, né? Nunca de costa para o altar, tá? Amém? Graças a Deus, aleluia. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos que pediram oração aqui pela via internet. Amém. Vamos orar pela nossa irmã Ivonete Goulart, que pede oração. Amém. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, por essa noite ungida que nós estamos na Tua presença. Te dou graças, Senhor, por esse grupo de irmãos que estão aqui. Sei que não é um grande grupo que está aqui, mas é o grupo que o Senhor já havia visto desde antes da fundação do mundo. E se eles estão aqui nesta noite, Senhor, nesse momento ajoelhado para orar, buscar a Tua face, buscar a Tua presença, é porque de algum lugar eles receberam o reflexo disso. E isso moveu o coração deles e fez com que eles saíssem de suas casas com tempo ruim, tempo com chuva, talvez alguns gripados, outros cansados pelo trabalho, mas eles não mediram esforço, eles vieram. E também não viemos porque somos boas pessoas, porque somos bonzinhos, nós viemos porque alguma coisa, a verdadeira vida que nós temos, em alguma parte, refletiu e fez com que nós chegássemos até aqui nesta noite. Oh meu Deus, se o Senhor nos trouxe nós aqui nesta noite, é porque o Senhor deseja nos abençoar. O Senhor deseja, meu Deus, amém, nos dá a Tua palavra para nós, Senhor, que é o combustível para a nossa fé. O Senhor nos deseja dar a Tua palavra, que é o azeite que enche as nossas lamparinas e a vasilha, aquele armazenamento, aleluia, que está preparando essa igreja como um combustível para um dia desses. Isso fazer uma pressão tão grande e aquele poder passar sobre a nossa cabeça quando aquela teofania, aquela representação baixar sobre nós. E isto transformar o nosso corpo. Esse poder vivificador da Tua palavra que está dentro de nós, unindo-se àquela teofania,
fará com que algo se mova, algo se transforme. Em um abrir e fechar de olhos seremos transformados. E se partirmos antes desse tempo, Senhor, essa teofania passará sobre a terra, recolherá aqueles 16 elementos e fará com que o nosso corpo retorne, não mais o corpo de pecado, não mais o corpo de mortalidade, mas um corpo imortal. Nos levantaremos naquela manhã da ressurreição, estaremos prontos para o arrebatamento, Senhor. Oh Senhor, se alguém aqui nesta noite ainda não foi completa a obra do novo nascimento, deixa eles saberem, meu Deus, que a única maneira que o Senhor tem de fazer um processo de novo nascimento é realmente o entendimento deles serem mudados, serem transformados, e que eles precisam ouvirem a Tua palavra, eles precisam captar o que Teu Espírito Santo está falando. Oh meu Deus, eles precisam desejarem ouvir a Tua palavra como uma criança deseja o leite racional, para que nossa mente seja mudada, Senhor, nossa forma de pensar seja mudada. Como diz a Tua palavra, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E sei, meu Deus, que aquele que não provou disso ainda, no momento, Senhor, que eles receberem esse verdadeiro novo nascimento, eles vão saber o que é viver uma vida influenciada por Deus. Eles vão descobrir, Senhor, porque a Tua palavra diz que aquele que é nascido de novo é como o vento que sopra, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Eles vão saber, Senhor, o que diz as Escrituras, que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Teu Espírito. Eles vão saber, Senhor, que o verdadeiro nascido de novo é aquilo que Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eles vão saber, meu Deus, que os seus desejos, as suas vontades encerram, para por aqui, porque somente em nossas vidas é feita a vontade do Senhor. Oh Pai Celestial, Deus de amor, Deus de graça, eles saberão que quando essa natureza carnal se manifestar, aquela representação será mais forte e colocará em sujeição esta vida mortal, esta vida caída que nós temos aqui. Meu Deus, se alguém chegou nesta noite aqui, Senhor, enfermo, eu te peço que o Senhor traga cura, Senhor. Se alguém pela via internet, Senhor, está nesse momento orando conosco, está enfermo, cura, Senhor. Está alguém aflito, triste, alguém que tenha passado um dia pesaroso, tristezas, angústia. Tua palavra diz, meu Deus, o Senhor disse: esse mundo aborreceu-me a mim e vai aborrecer vocês também. Nesse mundo vocês vão ter aflição, mas tenham de bom ânimo. Sei, meu Deus, que tem pessoas que durante esse dia passaram um dia aflito, dia angustiado. Oh meu Deus, mas eu sei também, Senhor, que a alegria do Senhor é nossa força. Sei que o Teu Espírito Santo é o Consolador, que veio para consolar. Oh meu Deus, eu oro, Senhor, para que esse grupo de irmãos aqui presentes, os que estão na minha internet, seja abençoado pela Tua palavra, seja abençoado por meio da oração. Faça, meu Deus, com que a oração de cada irmão seja respondida. Faça eles saber, meu Deus, que eles estão aqui na terra fazendo oração, deprecação, intercessão por todos os santos, e que eles podem sim, Senhor, que eles não precisam de um sacerdote humano para entrar além do véu e fazer intercessão por eles, que eles mesmos podem, com muita ousadia, atravessar a carne ensanguentada de Jesus Cristo, atravessar este véu, chegar no lugar santíssimo e poder interceder, meu Deus, por eles, pelos seus familiares, pelos seus amigos, por aqueles que precisam, por aqueles que estão necessitados, tendo a certeza que quando chegamos ali está a glória da Shekinah, o nosso Deus, Jeová Shammah, Deus presente, pronto para nos atender, o Jeová Jireh, o Deus da providência, o Jeová Rafá, o Senhor que sara nossas enfermidades. Deixa, meu Deus, o entendimento dessa igreja ser aberta, deixa eles desejarem, meu Deus, conhecerem mais de Ti,
Deixa eles captarem, meu Deus, a obra do Teu Espírito Santo que o Senhor está fazendo nesse tempo, meu Deus, e para onde o Senhor está nos levando, para onde isto vai nos levar. Isso que inicia aqui na terra, Senhor, nos levará até a eternidade. Oh, porque é isso que essa mensagem veio fazer conosco, Senhor, nos tirar nós dessa terra e levarmos nós à eternidade. Abençoa os cultos, Senhor, durante essa semana. Abençoa o culto do Sombrio amanhã. Abençoa o nosso culto sexta-feira em Florianópolis, Senhor. Abençoa o nosso culto Tubarão no sábado, nosso culto domingo aqui. Se o Senhor não nos chamar até esse dia, Senhor, que a Tua presença esteja conosco. Nunca deixa desse púlpito aqui, Senhor, faltar o pão da vida, que é a Tua palavra. Oh, meu Deus, não deixa nunca, Senhor, eu como ministro, ser negligente e não falar a verdade para esse povo, Senhor. Mas que eu possa ser sincero, honesto com eles, toda vez que eu subir aqui, não ter responsabilidade com o dízimo, com as ofertas deles, mas ter responsabilidade com esta verdade que é a Tua palavra, Senhor. Porque eu sei que eu não estou lidando aqui, Senhor, com qualquer coisa, estou lidando com filhos e filhas de Deus que foram compradas por um bom preço, e foi um preço de sangue derramado no Calvário. Aleluia, e saber, meu Deus, que essas são as joias preciosas da Tua coroa, Senhor, que estão aqui. Deixa, Senhor, sempre nós servirmos o pão, Senhor, o alimento espiritual no seu devido tempo para as Tuas ovelhas se alimentarem, Senhor, e ser saciado. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Não deixa ninguém aqui, Senhor, cair no pecado da negligência, de não poder mais ouvir a sua alma. Não deixe ninguém aqui, Senhor, entristecer a sua alma ao ponto que ela se afaste. E um dia eles vão saber, Senhor, que há uma representação também em lugares obscuros, em lugares escuros, e que as pessoas só vão saber disso, meu Deus, quando eles retornarem para lá aonde eles estão aprisionados. Que nesta noite, Senhor, se alguém aqui, Senhor, tem desprezado o conselho da alma, a voz do Teu Espírito Santo por meio da alma falando com eles, que possa haver um arrependimento sincero, Senhor, que eles possam ser no seu coração: Senhor, tem misericórdia de mim, me deixa ouvir a minha alma, Senhor, não deixa mais eu desprezar o conselho do que o Senhor tem me dado por meio da minha alma. Não deixa eu ser negligente. Eu não quero, Senhor, estar representado pelo inferno. Eu quero chegar ao novo nascimento, estar representado pelo céu. Oh, Deus, eu sei que quando a Tua palavra vem, ela vem com objetivo, Senhor. Ela não retorna vazia, ela retorna com testemunho, Senhor. Que alguém está recebendo um novo nascimento, está sendo influenciado pelo céu. E também como advertência que alguém pode estar no perigo nesta noite, Senhor, estar próximo de atravessar aquela linha da misericórdia, e o Senhor chama a atenção na simplicidade, Senhor, até mesmo através de ensinamento, o Senhor chama a atenção para que as Tuas ovelhas, o Teu redil não se percam, e para aqueles que têm que se perderem, eles se perderão sabendo que eles ouviram a verdade, e terão que ser julgados por isso naquele dia. Oh, Senhor, fica conosco nesta noite, nos ajuda, Pai, nos conserva nós debaixo da unção da Tua palavra, e que nós possamos, todas as vezes que nos reunir aqui, Senhor, nesse lugar, possamos ter uma porção maravilhosa da Tua palavra. Esta é minha oração e o meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Com essa oração, nós estamos despedidos no nome de Jesus. Os irmãos podem sair na ordem.